Fala para a gente sobre esse furo histórico, né, que você está trazendo, 50 anos de monitoramento do presidente Lula pelos Estados Unidos. A gente até dizia que não chega a ser propriamente uma surpresa, né? Porque, obviamente, o Império monitora as lideranças do mundo inteiro. Mas é um monitoramento bastante minucioso, vamos dizer assim. Alegria muito grande conseguir desenterrar esse material, mas é um exemplo não de talento, mas de paciência. Exemplo de paciência, eu estou atrás desse material desde antes da prisão do presidente, desde 2017. Foi aí que eu antenei para o assunto, quando eu fui entrevistar o Assange, o Julian Assange, que estava exilado na Embaixada do Equador, em Londres. E ali eu passei a tarde com ele, entrevistando e tal, para o falecido Nocaute, e aquilo ali me seduziu. Seduziu, sabe, o fato de que um cara como ele conseguisse expor publicamente segredos de Estado norte-americanos. Tudo bem, ele não era um solitário, não era um trabalhador sozinho, não, ele tinha uma equipe importante, mas ainda assim, a importância do que ele revelou, dos segredos norte-americanos que ele revelou, inclusive segredos que diziam respeito a nós aqui, a Petrobras, ao seu Michel Temer, a escutas da presidente Dilma. Então, mas, na verdade, o universo que o Assange revelou é infinitamente maior do que um país ou outro. E aquilo me deixou muito antenado. Por quê? Porque eu já estava fazendo o livro do presidente Lula. E aí me bateu na cabeça. O que será que existe sobre ele nos órgãos de inteligência americanos? E aí comecei a descobrir como é que eu faria, inclusive com gente ligada ao Assange, como é que eu faria para ter acesso formalmente, legalmente. Não queria, se eu pudesse, eu hackeava, mas legalmente, o que a legislação americana permitia que eu fizesse para obter informações secretas sobre alguém? Primeira coisa é que eu não podia pedir por alguém. Eu teria que ter uma procuração. Eu não posso chegar lá hoje e dizer, olha, eu quero saber o que vocês têm aí do Atushi, sabe? Não. Você tem que ter uma procuração do Atushi e tal. E aí, na verdade, eu nem sabia exatamente em que porta bater. Até que eu descobri que os Estados Unidos têm 16 agências de segurança, todas com o mesmo grau de importância administrativa, de poder, que tem a CIA, que tem a FBI, que tem a NSA. 16. Se você falar, olha, entrar com minhoca pode nos Estados Unidos, é capaz de ter uma agência especializada em estabelecer padrões para as pessoas poderem ou não entrar com minhoca. E eu descobri que tem 16 agências. E, por via das dúvidas, mineiro, eu achei que o melhor era pedir todas. Ainda que isso fosse demorar mais tempo, e ainda que isso fosse permitir a eles dizer o seguinte, não tem quase nada aqui do que você está pedindo. Mas eu achei melhor, mais seguro, pedir todas. E o que eu fiz? Numa das visitas que eu fiz ao presidente na prisão, em Curitiba, eu consegui... Levou a procuração. Peguei a procuração. Eu não levei. Eu pedi que ele assinasse 16 pedaços de papel. E saí, trouxe aqui para São Paulo. Em branco? Em branco? Ele assinou em branco? Em branco. Isso é que é confiança. Só depois que eu me dei conta disso. Muito tempo depois, quando eu já tinha mandado esse material para os Estados Unidos, eu falei, pensando bem, o presidente me deu papel em branco, podia assinar, botar ali o que eu quisesse. E aí eu consegui um pesquisador especializado
nessa área, na área de segurança nos Estados Unidos. A Companhia das Letras, a editora, contratou esse senhor para fazer a varredura, e isso levou 6 anos, porque quando eles dizem não, eles têm que provar que não tem, porque senão é crime. Negar a existência de uma informação é crime. E se eles dizem sim, eles são obrigados a ceder esse material. Então, eles empurravam com a barriga, e isso durou algum tempo, até que eu soube que, além do pesquisador, que eu precisaria ter um advogado, um escritório de advocacia norte-americano ou britânico. Eu não sabia que britânicos podem exercer advocacia nos Estados Unidos, e para poder operar para mim a retirada dos documentos. E aí eu descobri, por casualidade, não tanto por casualidade, eu nasci em Minas Gerais, e eu descobri que um grande escritório britânico estava processando a Vale do Rio Doce pelos crimes de Mariana e de Brumadinho. E a Vale do Rio Doce tentou dar uma cama de gato nos advogados e transferiu a ação para Londres. Só que os caras foram atrás deles em Londres, estão processando eles em Londres. E eu comentei com alguém que eu estava precisando de advogado para me ajudar nos Estados Unidos, e alguém falou: pô, mas você não é de Mariana? Por que você não pega os advogados que estão trabalhando pro bono para a população de Mariana e de Brumadinho? Aí acabei chegando neles, é um grande escritório, enorme escritório de advocacia. Já se tinha a impressão, desde o começo da arapongagem, da impressão do Brasil. Porque, por que razão um país iria arapongar um presidente da República conversando com um general brasileiro sobre petróleo para a Petrobras? Não é petróleo para móvel, nem para... Não. Não existe nada mais do que uma discussão doméstica entre um presidente da República e um general tratando de petróleo. E, no entanto, isso aparece lá. Tem coisas que me chamam muito a atenção. Eles dizem, a certa altura, eles dizem que há fato material, sobre relações do presidente Lula primeiro, com a Rússia, segundo, com os países do Oriente Médio. Qual é o problema? O Brasil tem relações com 200 países, 173, para ser preciso. Então, é evidente que havia até onde se pode supor, é evidente que havia uma preocupação grande com a dimensão que o Brasil podia estar adquirindo. Outra coisa que me chamou muito a atenção, no sul da Flórida, eu sei que eu já fiz uma matéria lá, quando eu estava escrevendo o livro dos agentes cubanos. No sul da Flórida, em Key West, existe uma gigantesca base aeronaval, gigantesca, um negócio, não sei dizer quantos campos de futebol, mas equipada, inclusive, com caça-bombardeiro. Muito bem. Dentro desse chamado Comando Sul, esse Comando Sul está ali para quê? Para vigiar o sul do hemisfério. Muito bem. Uma das informações que existe sobre o Lula vem, uma ou mais, porque nesse dado eles não colocam, vem do Comando Sul. Ou seja, informação de natureza militar. Uhum. Informação de natureza militar. Não é que eles estão querendo saber se o Lula jogou futebol, não jogou futebol, se faz isso, faz aquilo. Não. É o Comando Sul, que cuida que substituiu a antiga coisa das Américas. Escola das Américas. Escola das Américas. Exatamente. Substituiu
multiplicado por 10 a Escola das Américas. Lá tem informação sobre o Lula. Agora, Kikatsu, a Marinha, a Aeronáutica e o Exército dos Estados Unidos podem querer saber a respeito do Lula. Sabe? É muito saboroso, ainda é muito pouco, é a cabeça de um iceberg. Alfinete. O pouco que se vê ali, dá para perceber que debaixo desse angu tem carne. Muitas fake news que surgiram a respeito do Lula, quando ele estava surgindo o fenômeno do Lula, o grande líder operário. Que ele era agente da CIA. Isso. Exatamente, é isso que eu ia perguntar para você. Diziam que ele era agente da CIA, tinha aquele a casa do Morumbi, a casa do Guarujá, e uma das coisas diziam, não, o Lula é agente da CIA. A gente ouvia isso. Se de alguma maneira você vai abordar isso no seu livro... Sim. Sem nenhuma dúvida. E eu sei até qual era o grupo, qual era a tendência, a corrente, que sustentava a versão de que o Lula era agente dos Estados Unidos. Era mentira? Criar fake news? Sim. Como é que nasceu essa história, Fernando? Como é que nasceu isso? Conta pra gente. Você do comício, você fala, sabe, põe meia dúzia de pessoas ali dentro, dizendo, olha, toma cuidado com esse barbudo, que parece que ele é agente da CIA, porque ele ao mesmo tempo que ele negocia com o peão, ele negocia com o patrão também. Ele foi tomar uísque com o Bardella, sabe? E, ao mesmo tempo, era isso. Agora, se a gente for olhar para trás, você vai ver que tinha muita inveja do Lula no começo, sobretudo no começo da carreira dele, porque as pessoas se consideravam, bom, eu tenho diploma, eu tenho isso, eu sei ler, escrever, eu falo inglês, falo francês, e por que ele que é o cara? Então, mesmo depois que o PT surgiu, sabe, tinha muita gente que dizia, mas por que esse cara é que virou o cara? Se eu tenho curso superior, se eu tenho diploma, se eu falo francês. Então, esse negócio de que ele era agente da CIA, é até bom agora sair essa quantidade de coisa, que ficaria extremamente contraditório alguém, a CIA, grampear um agente dela própria.